Massa, vamos começar. A aula de hoje é como tocar um acorde na prática, Acorde, a gente vai falar sobre harmonia, vamos falar sobre diferença de acorde maior e menor, como ler um diagrama de acorde, como é que funciona, como é que a gente posiciona alguns dedos dentro de acordes e falar especificamente de troca de acordes de um modo mais geral. Depois a gente vai dedicar uma aula inteira sobre a troca de acordes, que é um assunto que dá bastante pano para manga, mas a gente vai começar falando sobre acorde e falando sobre harmonia. Harmonia é uma palavra que confunde bastante com melodia. Elas rimam entre si, e se você perguntar para um leigo assim, harmonia, melodia, ele vai ter noções gerais na cabeça dele e vai falar, verdade, harmonia, melodia, refere-se a coisas bonitas, talvez, mas ele às vezes não sabe identificar muito bem o que é uma melodia e o que é uma harmonia. Geralmente eu falo com os meus alunos, o que é uma... O que dá para diferenciar uma melodia de uma harmonia? A harmonia, quando você combina mais de uma coisa. Então, por exemplo, alguma coisa está combinando com outra coisa e elas estão se harmonizando. Então, por exemplo, se você tem uma casa, você tem uma família dentro dessa casa, e está lá o pai fazendo uma coisa, por exemplo, uma mãe fazendo uma coisa, um filho fazendo uma outra, e tem um outro cara da família lá, e está todo mundo beleza, está com um clima bom, aquela família está em harmonia entre eles. Mas se todo mundo estiver brigando um com o outro assim, vai ficar com a harmonia fica um pouco tensa, né? Então aí gera um outro tipo de tensão dentro dessa harmonia, que também a gente pode ver que é possível de ter dentro da música, dentro de alguns encadeamentos, mas viver em harmonias quer dizer alguma coisa que simpatiza com outra, ou seja, logo precisa de mais um elemento. Então, uma harmonia dentro da música tem a ver com os acordes. O que é um acorde? Quando eu posiciono o dedo em algumas cordas, necessariamente aqui, estou posicionando para fazer um acorde de Dó maior, eu estou fazendo o quê? Eu estou tocando várias notas individuais, em sequências, juntas, né, na verdade, toco elas juntas, e aí isso gera e eu faço o acorde. Logo, é uma harmonia. Essas notas individualmente aqui, cada uma representa uma nota, um lugar diferente dentro da escala, mas quando elas são tocadas juntas, elas estão vibrando em harmonia. Então, a harmonia tem a ver com acordes, tem a ver com mais de um som soando ao mesmo tempo, soando harmonicamente. E é disso que a gente vai falar hoje na aula, né? Tem 20 anos. A harmonia é o assunto de hoje. E dentro dessa harmonia, eu falo isso de uma maneira geral na música. Dentro da harmonia, você pode aplicar em instrumentos harmônicos como o violão, ou seja, instrumentos que dá para fazer acorde. Então a gente pode trabalhar a harmonia dentro desse nosso instrumento aqui. E aí o que acontece? Como eu faço uma harmonia? O que eu posso? Tem classificações? Sim, nós temos classificações harmônicas de acordes. Cada acorde tem uma classificação. As mais populares, as mais famosas, são acordes maiores e acordes menores. Você tem acordes diminutos, acordes aumentados, acordes suspensos, são outras classificações, mas as classificações básicas e principais são os acordes maiores e menores. Pô, mas o que é um acorde maior? O que é um acorde menor? Qual que é a diferença de um acorde maior para um acorde menor? A diferença está no som entre eles. Porque o que acontece? O acorde maior tem um som um pouco mais aberto e o acorde menor tem um som um pouco mais fechado. A diferença é muito sutil, mas ela pode ser percebida. Isso daqui é um acorde maior. O dedilhando é um acorde maior. Agora eu vou fazer um acorde menor. Maior.
menor. A diferença é bem sutil, é bem sutil. No caso aqui, eu estou tocando Dó maior e Dó menor. Estou arpejando esse acorde. O que acontece? Dentro da estrutura do acorde maior, nós temos uma nota que dá esse gênero do acorde maior. E essa nota, quando eu mudo ela, é uma notinha só. Quando eu mudo num acorde menor, ela dá um som mais triste, um som mais melancólico, um som mais introspectivo. Os adjetivos vão por conta de vocês, né? Tudo bem, Rayane, Rafaela? Vamos entrando aí, pessoal. Isso aí. Estou falando sobre acordes maiores e menores. São classificações que a gente tem dentro de algumas possíveis dentro da música. Temos acordes que são soam um pouquinho mais aberto do que outros. Mais fechado, mais aberto. Mais fechado. Então basicamente é isso. Quando você tem um tom de uma música, por exemplo, a música está no tom de Lá maior, ela está no o tom que gera aquela música, a sequência de acordes vem de uma sequência que chama campo harmônico de um acorde maior. Então a música tende a ser um pouquinho mais aberta, um pouco mais alegre, assim, digamos. E quando a música é mais fechada, uma música mais bad, assim, geralmente ela está num tom menor, porque ela traz essa coisa mais introspectiva dentro dela, dessa sonoridade. Então geralmente quando o tom é menor, a música ela fica com uma sonoridade mais introspectiva. Então geralmente é assim mesmo que funciona dentro de uma música. As tonalidades maiores têm um som mais aberto, mais alegre, e as tonalidades menores têm um tom um pouco mais fechado. Então funciona dessa maneira mesmo. Mas aí o que acontece? Dentro de um campo harmônico, claro, a gente tem acordes maiores e acordes menores dentro de um mesmo tom. Então a gente precisa desse equilíbrio entre eles para poder compor as notas de uma música. Geralmente uma música tem notas maiores, notas menores, etc. E como que funciona no violão? Eu consigo visualizar isso muito bem? Qual acorde maior e menor? Não. O violão é bem ruim de ver se o acorde é maior ou menor. Você tem que dominar cada nota aqui, saber o nome dela e saber que nota tem no acorde para poder executar. Então nosso pensamento no violão, a gente primeiro pensa na forma. A gente aprende a forma do acorde maior, aprende a forma do acorde menor e depois, lá na frente, a gente vai entender o porquê que a gente está aprendendo dessa maneira. Porque não é um instrumento muito visual, a gente não consegue ver a nota maior indo para o menor, assim, de primeira. Então demora um pouquinho para acostumar com isso. Então a gente vai meio que guiando pelo som e pelas formas. Para a gente entender as formas do instrumento, a gente precisa entender diagrama de acorde. O que eu quero dizer diagrama? Como que eu vou escrever um acorde para vocês tocarem, né? Então, para quem nunca tocou violão, às vezes pega uma cifra, uma canção, tá lá, C, A, Mzinho, F sustenido, tá, G sustenido menor. Aí você fica, ixi, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Então é basicamente assim, dos acordes maiores e menores, a diferença entre eles é o Mzinho. O que gera a cifra para gente que está lendo e buscando aprender violão? Se você viu uma letra grande lá, A, beleza, é um acorde maior, tranquilo, sossegado. Se você viu um A grandão e um Mzinho, significa que é um acorde menor. Então a diferença base desses acordes é o seguinte: viu uma letra grande e não tem Mzinho, é um acorde maior, um acorde mais aberto. Se você viu uma letra grande e tem um Mzinho, então é um acorde menor. Então essa é a diferença quando você visualiza ela dentro de uma cifra. Agora, como executar? Aí cada um tem uma posição diferente para fazer, né? Mas como que a gente consegue executar os acordes dentro do violão? Como é possível escrever esses acordes, né? Então, o que acontece? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vocês conseguem visualizar esse desenho?
Isso aqui é um diagrama de acorde. Então, o que acontece aqui? Nós temos um desenho como esse, que nesse desenho, nessa forma, eu consigo escrever qualquer acorde. Então, qualquer acorde eu posso escrever dentro dessa forminha aqui. Ah, mas como é que eu vou escrever aqui? Porque tem linhas para cima, linhas para baixo, parece um jogo de palavra cruzada, que não sei o que, blá, 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 blá. Então, como vai funcionar na prática isso aqui no violão? Para quem não conhece e nunca viu isso, isso daqui é como se fosse um desenho disso. É uma representação do braço do instrumento. Então, simplesmente é um desenho assim. Geralmente a gente vê na internet a cifra desse jeito. Em alguns sites a cifra está assim, em alguns sites está assim, mas geralmente a gente vê assim. Então, as linhas que estão assim, na vertical, são representadas pelas cordas, e as linhas que estão assim na horizontal representam esses trastes. Então, esses trastes que tem aqui são pela horizontal e que tem aqui são as cordas. E aí o que acontece? Eu vou escrever dentro dessas casas, desses espaços, os lugares que eu quero apertar com a minha mão. E com a minha mão esquerda a gente conta assim, ó, 1, 2, 3 e 4. São esses 4 dedos que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o polegar fica aqui atrás, é o dedo de base que a gente desliza, e a gente monta um acorde aqui. Como que eu vou escrever aqui? Então, eu vou colocar os números ou bolinhas. As bolinhas já são suficientes, a gente começa a entender a lógica depois. Mas você pode colocar os números que são referentes a quais dedos eu vou usar. Então, por exemplo, se eu fizer esse desenho aqui, vou fazer com bolinha. Eu coloquei 2 bolinhas nessa segunda casa do instrumento. Então você tem essa corda eu não vou tocar nada, porque eu não coloquei a bolinha aqui. Eu coloquei a bolinha na próxima linha, então eu vou posicionar o meu dedo aqui. A outra bolinha está embaixo, eu vou posicionar o dedo embaixo. E aí eu fiz a posição direitinho. Depois que eu fiz a posição desse acorde, que ele é o Mi menor, fiz ele, eu consigo tocar. E aí eu toco todas as cordas para poder fazer o acorde soar. Então esse é o acorde de Mi menor. Eu posiciono esses 2 dedos aqui. E toda vez que eu vejo o Mi menor, que na cifra é um E, Mzinho, eu já engato essa forma e já toco. Depende do ritmo de cada música, etc. Mas toda vez que eu vejo o E, Mzinho, eu já engato essa forma, ela sempre vai dar certo. Tem outras posições também, mas essa é a base. Tudo bem? Então esse daqui é um acorde possível dentro dos vários acordes que existem para fazer no violão. E esses desenhos a gente consegue ver bem claro quando a gente vê um instrumento assim. Se eu colocar, por exemplo, mais uma bolinha aqui, deixa eu colocar aqui mais uma. Agora eu estou fazendo aqui na primeira casa do instrumento, nessa corda. Ou seja, eu mantive esses 2 e com esse dedo que está aqui atrás, eu coloco nesta casa atrás. Esse aqui. E eu toco o acorde, que neste caso é o Mi maior. Então esse aqui é o Mi maior. Toco todas as cordas mesmo assim. Se for o Mi menor, eu tenho que tirar esse dedo. Então esses 2 acordes, eles têm uns sons bem parecidos um com o outro, né? Só que para escrever cada acorde, eu tenho que colocar direitinho o dedo aonde eu tenho que apertar. Então isso aqui é a posição do Mi maior. Se eu quiser fazer o Mi menor, eu tenho que fazer sem essa bolinha aqui. Entendido? E aí, Hugo, tudo bem?
Hugo Leonardo. Entendeu isso daqui, Rayane? Bem, como é que funciona essa posição? Isso aqui é fácil para você? Se tiver dúvidas, pode escrever aí. Tocando muito violão aí, Hugo? Perfeito. Apenas uma consideraçãozinha. Aqui embaixo das cifras, às vezes a gente vê bolinhas que indicam quais cordas a gente vai tocar. Se você vê um xizinho assim, ó, por exemplo, tem um xizinho nessa corda. Ou seja, se tem um xizinho aqui nessa corda, você não pode tocar essa corda. Porque o cara que escreveu essa cifra pediu para você não tocar essa corda. Então você vai tocar, você monta o acorde, normal, mas você vai tocar daqui para baixo. Tudo bem? Então é assim que a gente monta os acordes dentro, tá? Dentro do diagrama dos acordes. Tá fácil por enquanto? Maravilha. Isso aí. Vamos dificultar esse negócio então. O que acontece? Quando a gente vai fazer os acordes, a gente aprendeu acorde por acorde, beleza, aprendi o acorde, eu vou fazer Mi maior, Mi menor, Mi maior, Lá menor. A gente aprende a fazer cada acorde individualmente. Vou fazer aqui o Dó maior, aprendi. Dó maior, beleza, aprendi, tranquilo. Agora eu vou treinar o Sol maior, beleza, tranquilo. Aprendeu o Ré maior. Esses acordes aí, o Hugo já toca com o violão nas costas já. Lá menor. Aprendi todas as posições básicas. E aí a gente vai tocar na música. E aí o que acontece? Às vezes a gente tem um probleminha na hora de tocar alguma música. Porque a gente aprende cada acorde individualmente. Eu aprendi aquele acorde. Beleza. Agora aprendi aquele outro. Agora como eu vou sair desse acorde e cair naquele outro? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que treinar música por música. E aí a minha dica que eu dou pra vocês, quando vocês pegam uma música, vejam a sequência do acorde. Se o acorde tem, no início da música, Dó maior, Ré maior, você treina o Dó e salta do Dó pro Ré. Você precisa treinar essa troca. Quando você não treina isso, você vai tocar na música, você vai fazer... Aí vai fazer o Ré... E aí demora um pouquinho. Então a gente tem que treinar a troca do Dó pro Ré. Dó pro Ré, Dó pro Ré, Dó pro Ré, Dó pro Ré. E aí você vai treinar isso depois, aí você aplica na música, etc. Então a troca tem que ser feita, toda a troca, antes de tocar a música, porque aí vai funcionar bem mais fácil. E aí eu vou trocar, aí eu vou passar para vocês algumas trocas para vocês treinarem e pensarem como executar no violão. O que acontece, ó? Se você tem, por exemplo, Lá maior e Mi maior, esses aqui são acordes simples, Lá maior, A, Mi maior, E, são acordes mais simples. Como é que a gente vai trocar entre eles? Se você monta o Lá, beleza, aí você tira, esse eu já sei, monta o Mi, beleza, esse eu já sei. Como é que você vai trocar? Às vezes não dá tempo, porque você está fazendo ritmo aqui, não dá tempo de trocar. A gente precisa fazer um treinamento bem específico para a troca de acordes. Esses acordes você sabe fazer, Rayane? Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu explicar. Do Lá maior para o Mi, o que eu indico para você fazer? Ao invés de tirar todos os dedos e montar o acorde de uma vez, você vai treinar dedo por dedo. Você monta o Lá maior. Para você ir para o Mi, esse dedo aqui, você treina ele fazendo assim, ó. Vem para cá. Não fiz o acorde de Mi, eu estou treinando apenas um dedo. E aí, beleza, treinei esse. Agora eu vou treinar esse de cá. No Mi, ele vem aqui em cima. Então, subir. Subir. Treinei o dedo 2.
Beleza. Agora vou treinar esse de cá. Esse vem pra cá, porque dentro do Mi maior ele tá aqui. Então, tô treinando assim. Ele não fica muito bem encaixado, mas o que eu tô fazendo? Eu tô tirando somente um dedo. Então o que vocês vão fazer? Ah, eu vou tirar esse dedo 3. Aí vocês fazem assim, ó. Tiram um outro sem querer. É normal isso acontecer, porque no início, quando a gente pega aqui o violão para fazer a troca, a gente não tem um controle total dos dedos. A gente precisa desenvolver isso ao longo do tempo. Então, fazendo esse tipo de exercício, ou seja, mudando um dedo de cada vez, as coisas se facilitam bastante. Aí treina só esse. O que você está fazendo? Você está treinando os neurônios responsáveis pelo movimento desse dedo, o neurônio dessa galera aqui, essa é a galera dos neurônios desse dedo aqui. Você está treinando só eles, só eles e só eles. Tem dedos melhores, dedos piores, mas você está treinando todos. Depois que treinou todos individualmente, aí você faz um movimento. Lá, aí ele fica um pouco mais orgânico. Lá pro Mi. Lá pro Mi. Então, a dica que eu dou para vocês é treinar cada movimento do dedo primeiro e depois treinar o movimento todo. Então, esse é o primeiro exemplo. Lá maior e Mi maior. Vou trazer um outro exemplo para vocês, que é o Ré menor e o Sol maior. Ré menor, acorde é o DM. DMzinho. Está aqui. Sol maior está aqui. Existe esse Sol maior aqui, com o dedo 3 embaixo, mas eu vou usar para esse exemplo o que usa o dedo 4. Tá? Agora, preste atenção nesse movimento. Na troca do Ré menor para o Sol, eu tenho um dedo em comum entre os dois acordes, que é esse. Ó, aqui é o Sol e aqui é o Ré menor. Aqui é o Sol e aqui é o Ré menor. Quando vocês vão fazer a troca de acordes, quem está no início vai fazer a troca, vai fazer assim, ó. Eu vou fazer o Ré menor, vou fazer o Sol, tira. Depois monta o Sol. Vou fazer o Ré menor, tira. E depois monta o Ré menor. Isso funciona? Funciona. Mas para vocês treinarem e deixar sua mão bem firme, para você ter controle de cada dedo, é necessário que você faça um treino bem específico. É o seguinte, Ré menor. Vamos treinar dedo por dedo. Na troca do Sol, ele vem aqui para cima. Então, mantém esses dois, segura eles. Sobe dedo 1, desce. Sobe dedo 1, desce. Sobe dedo 1, desce. Aí, quando isso começar a ficar um pouquinho mais fácil, você pode fazer o quê? Ah, beleza, esse aqui vem lá para cima. A terceira casa. Ele estica. Então tem que puxar ele para funcionar. O dedo 3 fica igual, então ele vai querer sair. Mas segura ele, controla ele. Ele é igual criança pequena. Criança pequena, você fala com uma criança, fala, fica quietinho aqui que eu vou ali buscar um negócio. Aí quando você vira as costas, ele sai. Assim. Então, você vai tentar mudar, o dedo 3 sai, mas controla ele, tenta segurar ele, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer o Sol, nessa digitação tem o dedo 4. E aí você pode treinar só a entrada do dedo 4. Então, olha só os passos. Tem essa, mudança. Tem essa. Essa aqui mantém. E tem esse passo aqui. Fez um pouquinho de cada dedo, cada troca, aí você monta a troca completa dos acordes. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Não vai ficar de primeira 100% certo, acertar tudo, mas você vai dedo por dedo, até chegar essa troca mais simples, funcionar mais simples, né? Tudo bem? Vamos lá agora para a última troca.
Última troca de hoje vai ser agora com uma pestana, Fá maior e Dó maior. Então vamos lá. Fá maior é um acorde assim. E Dó maior é um acorde assim. Dó maior. Então, Fá maior. O que acontece? Eu tenho uma digitação complexa, que tem uma pestana aqui, dedo 2, 3 e 4. E o Dó maior é uma forma que não tem pestana, mas também é uma forma que estica bastante o dedo. Uma troca mais difícil, de médio para difícil. Então o que acontece aqui? Quando eu consigo executar uma troca, quando eu consigo fazer esses acordes, o Fá e o Dó, isoladamente, como eu vou fazer a ponte do Fá para o Dó, para treinar? Então eu montei o Fá, você vai treinar dedo por dedo, essa é a sacada. Então o que você vai fazer? Tira a pestana e põe lá no dedo 1, o dedo 1 na primeira corda, na segunda corda, casa 1. Pestana. Deixa esses 3 dedos aqui paradinhos. Aí beleza. Treinou isso? Vamos treinar o dedo 2. O dedo 2 vem subindo aqui, ó. Ele sobe uma corda. Quando você faz isso, os seus 2 dedos vão querer sair. Os seus dedo 3 e o 4 vão querer sair. Controla ele. Quando você faz esse esforço de controlar o dedo, aí você está trabalhando cada dedo como uma entidade, como um universo. E aí você começa a ter uma mão mais potente. Você consegue ter mais controle sobre os seus dedos. Então, fazendo isso daqui, só trocando o dedo 2 e deixando os outros paradinhos, é um super exercício pra gente. E o que acontece? Treinou o dedo 2? Beleza. O dedo 3 já fica ali, natural, tá no Dó e tá no Fá. Então o dedo 4 ele vai sair. Esse é o treino do dedo 4. Aí beleza. Depois que você fez cada dedo, você pode tentar montar a troca inteira. Isso vale para qualquer acorde. No caso, essa troca de acordes tem um dedo em comum. Quando eu tenho um dedo em comum, eu tento manter ele, não tirar, porque quando eu tiro e volto para o mesmo lugar, eu estou gastando uma energia tirando o dedo e colocando uma outra energia para colocar o dedo no mesmo lugar. Eu estou tendo um trabalho de tirar algo do lugar e colocar no mesmo lugar. Então eu tive 2 trabalhos, sendo que eu podia ter deixado ali. Então a gente tenta fazer isso para controlar melhor a troca de acordes dentro da música. Tudo bem? Esses acordes aqui são um pouquinho mais difíceis, Fá e Dó. Mas a gente teve ali, como exemplos, para revisar, Lá maior e Mi maior. Lembrando, cada dedo, você faz a troca de cada dedo sozinho, individual. Você não vai montar o acorde completo, mas você está treinando o dedo. Depois você treina o acorde inteiro. Fizemos Ré menor e Sol maior. Temos um dedo em comum. Mas aí você treinou cada dedo individualmente. Foi lá, treinou, colocou o dedo 4. E aí depois você conseguiu executar a troca. E fizemos o Fá e o Dó, que é um pouquinho mais difícil. Porque tem a pestana, tem esse movimento. Então funciona assim. Então o que eu quero deixar para vocês hoje, com essa live, quando você viu 2 acordes e você vai sair de um lugar para ir para outro, pense em como que você vai sair desse lugar e você vai cair neste lugar. Nunca pense assim, eu sei o acorde do 0. É como se eu estou na minha casa e eu vou até certo lugar. Beleza. Depois eu volto para minha casa e vou até o outro lugar. Quando eu faço isso, às vezes o trajeto fica mais demorado. Porque eu tenho que pensar, eu estou num lugar, eu tenho que sair desse lugar e ir para minha casa, que é o conforto 0 total, e sair da minha casa para ir no outro lugar. Sendo que os 2 lugares podem estar mais perto que você fazer todo esse trajeto. Então, é sempre bom pensar e ir com muita calma e tentar controlar os seus dedos para fazer a troca,
Não é uma tarefa muito simples, mas se você consegue fazer esse tipo de exercício em cada troca de acorde dentro de uma música, você faz isso em uma música, em duas, em três, depois você vai ver que com o seu dedo você consegue ter mais controle sobre o seu dedo. Ou seja, o seu dedo não começa a fugir do nada, você começa a ter mais controle. Então, esse tipo de exercício é fundamental para você desenvolver o controle dentro do seu instrumento. Massa, massa, massa. Vale para acordes difíceis também, Fernando. Você que faz bossa nova e tá fazendo sambas, umas coisas assim, tenta fazer também. Por exemplo, nessa sequência aqui, ó. Você só mexe esses dois e deixa esses dois, né? Não tira e monta. Estou mantendo o tempo inteiro esses dedos aqui sem tirar, né? Aí ajuda bastante. Massa. Oi, Silmara, tudo bem? Em geral é sempre isso, você treina bastante cada movimento individual do dedo e depois faz a troca acontecer. Lembrando e revisando, acordes são entidades dentro de uma harmonia, ou seja, a harmonia é um conjunto de coisas que soam bem e etc. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Faz parte da nossa missão ensinar música. E faz parte da nossa missão ensinar vocês a tocar esse instrumento e montar seus primeiros riffs, suas primeiras notas, seus primeiros acordes. E aí, para assim você fazer e conseguir tocar o seu primeiro repertório. Faz parte da nossa missão dentro da Escola de Música Vinil. Convido a quem vocês a conhecerem as nossas outras redes sociais, Facebook e YouTube. Nós estamos no YouTube toda sexta-feira, tem música nova no YouTube. São músicas que o pessoal pede, eu trabalho nelas e faço um tutorial completo sobre como tocar o ritmo, como tocar o acorde, como encaixar as duas coisas. Então toda sexta-feira tem música nova lá no nosso canal do YouTube. E aqui no nosso Instagram e no Facebook a gente tem postagens e publicações diárias sobre violão. Tudo bem? Então, semana que vem, aguardo vocês também para a próxima live, que vai ser anunciada depois. E uma boa noite para vocês. Tudo de bom, se cuidem e estaremos de volta aí. Boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!